Graça e paz, igreja. Deus é bom em todo o tempo. Amém. Aprendi essa frase com a Beth, a pastora Elizabeth, que já pregou aqui, uma mulher de Deus. E ela fala muito isso, que Deus é bom em todo o tempo. E em todo o tempo, Deus é bom. Amém? E Deus é tão bom que nos trouxe aqui essa noite. Deus é tão bom que tem cuidado de nós. Tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos dado força para vivermos e vencermos um dia após o outro. E é por causa desse cuidado de Deus que nós nos achegamos com gratidão. Gratidão ao Senhor por cada segundo vivido. No meio de um mundo tão complicado. Antes de subir aqui, Fernando comentava, que mundo é esse? E que mundo é esse? Nós vamos falar um pouco a respeito disso hoje, né? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus, no capítulo 11. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa noite. Eu tenho certeza que o Senhor separou esse tempo para nos fortalecer, para nos renovar, para nos renovar, para continuar vivendo esse restante de semana. A gente chega numa quinta meio enferrujado, né? Hoje eu mesmo trabalhei o dia todo fora, em Barra São Francisco, em Mantena, mas estou muito feliz de estar aqui. E eu tenho certeza que eu não voltarei para minha casa da mesma forma que eu cheguei. Eu tenho certeza que o Senhor é um Deus de coisas novas. E se você está com a sua expectativa nele, você vai sair daqui renovado nessa noite. Amém? Eu comentei com o Fernando aqui, que louvor bacana, que esses hinos, poderoso Deus, esse hino como a flecha, eu não sei o nome do hino, mas acho que é a Aline Barros se canta, Fernando. Gente, que letra, que a gente ouve tanto hino novo, né, que tem hoje em dia, mas quando esses hinos são tocados aqui, eles falam com a gente da mesma forma, né? Amém? Mateus 11, versículo 28 ao 30. Tem como colocar na TV? Ah, tem. Que isso? Amém? Fala o seguinte: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Amém? Você acredita que o Senhor tem um lugar de descanso para nós? Amém. Você acredita que o Senhor pode arrancar esse fardo pesado que muitas vezes nós carregamos e colocar um fardo que é leve? Amém. Amém? Antes de comentar a respeito do versículo em si, eu quero introduzir essa mensagem para você, cujo tema é: quando penso em desistir. E eu começo trazendo para nós uma reflexão. Na pergunta que a Fernanda fez: que mundo é esse? Nós vivemos num mundo, queridos, onde cada dia tá pior, tá mais caótico, onde a sociedade ela tem se corrompido cada vez mais, onde aquilo que antes era normal, hoje já não é mais. Antes era aceito, hoje já não é. Aquilo que Deus estabeleceu tem sido distorcido por muitas mentiras que o inimigo tem colocado. Nós vivemos num mundo onde tudo é superficial. Nós estávamos há umas 2 ou 3 semanas atrás, ali com os jovens, uma das nossas lições, e a gente comentava acerca de como vir à igreja tem se tornado mais
um protocolo, mais um ritual, do que, de fato, um desejo de buscar a Deus. Onde as pessoas conseguem entrar num culto, num ambiente da presença de Deus, e elas conseguem ficar aqui, mas com a mente distante daqui, superficial. A pessoa consegue estar dentro de uma igreja, de um templo, mais preocupado com as postagens no Instagram do que com a palavra que é liberada no altar. Isso é evidência de que existe uma superficialidade, não só na igreja, mas lá fora. Relacionamentos superficiais, amizades superficiais, compromissos. Eu ainda peguei uma época onde a palavra de uma pessoa, ela tinha valor. Onde se eu falasse algo para o pastor, ó, vou ir, ele podia ter certeza que eu estaria lá. Mas hoje, a gente convive com pessoas que falam uma coisa e não cumprem. Que são superficiais até naquilo que ela fala. Resultado de um mundo caótico. As pessoas, elas já não se respeitam mais como antes. Hoje não há respeito por você que é cristão. Hoje não há mais respeito pelo professor que está na sala de aula. Eu ainda agradeço a Deus por Montenópolis ser um lugar pequeno. A gente que está na escola, a gente sabe, ainda conseguimos dar aula em paz, pelo menos é o que eu vejo, mas a gente sabe de notícias em outras cidades, de situações assim, caóticas, que eu nunca imaginei que ia acontecer. Imagina um dia que eu cheguei na escola, normal, dia de pagamento do funcionário público, é um dia tão bom, né? Dia que você vai lá no aplicativo do banco, que o salário está lá, apesar de que é mais um repasse, né? Que chega na conta e vai embora rapidinho. Mas está lá, a gente fica feliz. E um dia eu cheguei na escola e de manhã, dia de reunião, minutos depois a gente ficou sabendo de um cara que tinha invadido uma escola estadual em Aracruz, que tinha matado colegas de trabalho nossos, que tinha atirado em alunos. E eu me coloquei no lugar, imagina aqueles colegas chegando, recebi hoje, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e de repente a vida deles acaba ali. Porque entrou um cara lá, maluco, sem a mente no lugar, e tirou a vida deles. Por qual motivo? Não sei. Um mundo superficial. Hoje a gente vive no meio de uma guerra de opiniões, uma guerra ideológica. Eu acredito que vocês leram a notícia hoje da pessoa que falou da Bíblia, né? Você tem que revisar a Bíblia porque existe nela discursos de ódio que precisam ser mudados. Gente, como que uma pessoa questiona a palavra de Deus? Ela não sabe o que ela está trazendo para a vida dela. Mas isso mostra que não existe mais respeito por aquilo que a gente acredita como verdade. E nós, como igreja ainda, a gente é guardião daqueles princípios, daquilo, a gente fala assim, daquilo que é raiz, né? Daquilo que o Senhor falou aqui, é o que nós acreditamos. A gente não relativiza isso aqui para justificar um erro nosso, uma opinião nossa. A gente crê em tudo que está aqui, porque é a verdade. Mas essa sociedade que está lá fora não crê. Ela não crê da mesma forma. A família, essa instituição tão linda, ela nunca foi tão atacada como nos tempos de hoje. E digo mais, a tendência é piorar. Não é eu que estou dizendo isso. O próprio Jesus disse isso. Hoje, nós vemos notícias de filhos que têm a capacidade de matar um pai, de agredir uma mãe. Eu não consigo nem raciocinar algo desse tipo. E a pessoa consegue fazer isso. Hoje, um pai e uma mãe, eles têm a capacidade de abandonar um filho. Eu dou aula hoje para garotos que vivem no abrigo lá de Montenópolis. Um deles treina comigo, 11 aninhos.
Eu levei ele para a primeira viagem da vida dele, acho que ele nunca tinha saído daqui. O pastor Gabriel da Paz. Foi a maior alegria daquele menino. Chegar perto de mim, abraçava o tempo todo. Obrigado, tio, por me trazer aqui. Uma coisa simples para mim, mas para ele foi algo assim muito grande. Por quê? Ele não tem um pai e uma mãe do lado. Ele está num abrigo. E como que as pessoas têm coragem de fazer isso? E outro fato, como que o marido ele tem coragem de agredir uma esposa. Eu presenciei isso ontem. Eu estava ontem lá em casa, aniversário do meu sobrinho, de repente, a gente escuta uma gritaria numa determinada casa, e pá, e pá. As crianças que estavam brincando com o meu sobrinho, tudo ficou assustado, começou a ir para a grade para querer ver o que é. Eu cheguei lá, não, sai daqui, vai para dentro. Porque eu não queria que elas presenciassem aquela cena. Minutos depois a polícia chega. Não sei se o cara foi levado ou não, ouvi dizer que sim, mas um casal que vive ali há muito tempo, do nada explode uma confusão. E o trem ficou feio, porque era grito alto, tá? Não tinha ninguém que estava ali perto que não escutava. Mas por que isso acontece? Porque a gente tem cedido a esses ataques. O diabo, ele tem destruído aquilo que Deus plantou como base. O diabo tem atacado, e muito, nós jovens. Eu sou jovem. Eu fico olhando aqui o Azaf, as meninas, os rapazes, e o João, Samuel. Como que o diabo tem atacado vocês? Como que o diabo tem tentado tirar vocês daqui desse lugar? Como que o diabo tem tentado convencer vocês de que o que é bom não é estar aqui, mas é o que tem lá fora. E é mentira. O melhor lugar para vocês estarem é onde vocês estão hoje, na casa do Senhor. A melhor escolha que vocês podem fazer é essa que vocês estão fazendo hoje, de servir ao Senhor. É a melhor. E escute, quanto mais velho você ficar, mais atacado você vai ser. Porque o diabo tenta em todo o tempo destruir você, porque ele sabe que se destruir vocês, a geração de jovens, de adolescentes, ele vai conseguir destruir uma geração inteira. Serão homens frustrados, mulheres machucadas, famílias desestruturadas. Ele sabe disso. É por isso que ele tem atacado vocês de todas as formas. Eles têm colocado vocês jovens em situações deprimentes. Preso em droga, preso em álcool, preso em coisas que tiram o foco de vocês. Eu trabalho com muitos jovens, muitos adolescentes, que eles não estão nem aí com o que eles vão ser amanhã. Que eles não estão nem aí em respeitar pai, em respeitar mãe, que eles não estão nem aí se a água vai para a direita, se vai para a esquerda, eles não estão nem aí. Eles só querem curtir a vida. Mal sabem eles as consequências disso. E a gente fala, mas entra aqui, sai aqui. E por que isso acontece? O inimigo ele tem conseguido atingir. Ele tem gerado esse caos. Ele tem colocado nas pessoas aquele sentimento de que viver não vale mais a pena. De que eles têm que tirar a própria vida, se suicidar, dar um fim naquilo tudo, que eles fazendo isso vai ser a melhor coisa. E muita gente tem acreditado nisso. Ele tem conseguido, de fato, esfriar esse amor. Mas Jesus disse que seria assim. A Bíblia fala isso, que o amor se esfriaria nos últimos dias. E tudo isso que eu estou falando com vocês é evidência de que Jesus está voltando e está cada vez mais perto. A Fernanda disse algo. O que a gente está fazendo nesse mundo? Não tem mais nada para a gente aqui. É só maldade, é só ódio, é só ataque. Hoje você não pode falar mais nada que vão te processar, você não pode postar nada que já estão te caluniando, você não pode colocar sua opinião numa discussão que você é isso, você é aquilo, e por aí vai. Mas, queridos,
Se for para sofrer, defendendo a verdade, que soframos, mas que a gente nunca se corrompa no meio desse mundo. Nunca. Existe um texto de 2 Timóteo 3:1, se puder colocar para mim aqui. O apóstolo Paulo, ele fala algo que tem muito a ver com isso que eu falei com vocês aqui. 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Olha o que ele diz, é ser Tessalonicense, Timóteo. Isso. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo, há tantos anos atrás, fez um raio-x do que eu acabei de falar com vocês. Jesus, em todo o tempo, ele nunca escondeu que nós viríamos viver dias difíceis. Ele nunca escondeu que nós iríamos viver um caos. Que o mundo chegaria num ponto que ia entrar em colapso. E se não chegou, está muito perto. Muito perto. E no meio disso tudo, irmãos, está a igreja do Senhor. Tem eu, tem você. No meio desse caos, estamos nós. Que um dia escolhemos não viver uma vida bagunçada dessa forma. Mas um dia nós escolhemos e aceitamos o toque do Senhor. Um dia nós tomamos uma decisão e reconhecemos que a nossa vida precisava de uma mudança. De que viver o padrão do mundo não ia dar certo. E nós escolhemos viver o padrão de Deus. E a partir desse momento que nós aceitamos o Senhor, nós passamos a ter uma nova vida com Ele. A partir desse momento, nós começamos a ganhar vários nomes. Crente, evangélico, cristão, tantos. E nós somos isso mesmo. Nós somos pessoas que escolhemos, no meio de um mundo bagunçado desse, aceitar a mensagem da cruz. Dissemos sim para Jesus. E apesar desse mundo bagunçado, nós vivemos debaixo do cuidado de um Deus que nos ama. E é esse o segredo. É esse o segredo que nos trouxe aqui até hoje. Esse é o segredo que nos sustentou aqui até hoje. É por isso que, apesar do que acontece lá fora, nós continuamos aqui, firmes no Senhor, porque nós temos um Deus que cuida de nós, que nos preserva no meio desse caos. Um Deus que nos sustenta, um Deus que nos dá alegria em saber que nele nós somos mais que vencedores. É aqui que está nosso contentamento. Saber que Deus cuida de nós. Saber que por mais que o inimigo tenta destruir famílias, que a nossa casa está debaixo da proteção de Deus. Saber que por mais que o diabo tenta atacar os jovens, saber que aqui eu estou olhando para jovens e adolescentes que escolheram o Senhor. E é isso que nos alegra. E nós sabemos que um dia isso vai acabar. Um dia Ele vai voltar. Um dia Ele vai nos arrancar desse mundo. Um dia tudo isso que nós estamos vendo aqui vai ficar para trás. E nós vamos viver aquilo que Ele prometeu para nós. Nós vamos viver com Ele. Com Ele. O Neute pregou domingo e fez uma pegadinha aqui, né? Quantos querem ir para o céu, andar nas ruas de ouro e tal? Todo mundo levantou a mão. Depois ele falou assim,
Se Jesus não estiver lá, eu não quero. Eu também não. Se Jesus não estiver lá, eu não quero. Eu quero estar onde Jesus está. Mas eu sei que aonde Jesus está é um lugar de descanso. Só que nós sabemos que até esse momento chegar, o caminho não é fácil. Até esse momento de irmos, né, viver esse galardão com o Senhor, nós temos que enfrentar muitas dificuldades aqui na Terra. E aí me quebra aqui esse fundo, cara. E nós não vivemos somente coisas boas. Nós também vivemos muitos desertos. E Jesus disse que nesse mundo nós teríamos aflições. Mas ele também disse: tem de bom ânimo, que eu venci o mundo. Eu venci. A gente enfrenta batalha, sim, que não é pouca não. Mas ele venceu. E porque ele venceu, nós também venceremos. A gente tem decepção? Muita. Até de onde a gente nunca espera. Mas independente de decepção ou não, nós vamos vencer. Por quê? Porque ele venceu. Nós temos perdas? Temos. Não só de perdas materiais, mas de pessoas. Sim. Mas porque ele venceu, nós também vamos vencer. Nós temos momentos de tristeza, de choro, de derramar lágrimas. Sim, temos e continuaremos a ter enquanto aqui estivermos. Mas uma coisa é certa, nós vamos vencer porque ele venceu. Porque ele venceu. E eu tenho certeza que no meio disso tudo, todo mundo aqui pensou em parar em algum momento, em desistir em algum momento. Não estou aguentando mais, tá difícil. Não vou aguentar isso não. Todo mundo, gente. A gente é humano, a gente é falho, a gente tem fraqueza, tem limitação. Só que uma coisa é certa, nós não desistimos. E eu quero pontuar 3 coisas aqui bem rápidas. Para quando vier esse momento que você pensa em desistir, que você não pode esquecer. A primeira delas, lembre-se de quem você é. Quem você é? Eu sou o Tiago. Não sou só o Tiago. Eu sou um filho de Deus. Eu sou um filho de Deus. E o inimigo tem tentado de todas as formas roubar essa identidade que nós temos. Ele tem tentado de todas as formas nos acusar, ele tem tentado nos confundir, nos enganar, ele tem tentado colocar na nossa mente que uma festa é melhor que um culto, que aquilo que está ali no bar ou em outro local é melhor do que estar com o Senhor, de que vale mais a pena usufruir daquilo que está lá, do que da presença de Deus, quando na verdade é mentira. Esse vazio que tem em muitas pessoas era o tamanho de Deus. E só o Senhor pode preencher. E por que ele tenta fazer isso, querido? Sabe por quê? Porque o diabo sabe que um cristão que entende quem ele é uma arma poderosa nas mãos do Senhor. Um cristão que sabe a identidade que ele tem, a autoridade que está sobre a vida dele, a unção que está sobre a vida dele. Através da vida dele, o Senhor faz um estrago nas obras do diabo. E o inimigo não quer que a gente entenda isso. Ele não quer que você entenda isso. Ele quer que você tenha uma mente de mendigo, uma mente pequena, quando na verdade o Senhor quer que você pense como um filho dele. O Senhor, ele não quer que você fique comendo de migalhas que estão no chão, porque isso é pouco. O Senhor quer que você entenda que você tem um lugar para se assentar na mesa. É isso que nós temos que entender. Qual é a nossa identidade? Nós somos filhos de Deus. Nós não somos o que a Globo fala, nós não somos o que os ativistas falam, nós somos o que a Bíblia fala. E ela fala que nós somos filhos de Deus. E isso que importa. Porque a partir do momento em que nós aceitamos o Senhor,
nós fizemos esse compromisso com o Senhor, Ele nos deu essa identidade. Ele não olha para nós como pessoas comuns, Ele olha para nós como filhos e filhas dele. E é por isso, como um pai, que Ele cuida de nós. Deus, nessa noite, Ele quer trazer a você esse entendimento. Talvez você está aqui hoje e a sua semana foi tensa, você passou por muita coisa, mas Deus, nesta noite, me trouxe aqui para falar com você. Ei, não esqueça, você é filho, você é filha de Deus. Nunca esqueça disso. E eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai viver como filho de Deus. Não basta só entender, tem que viver. Não basta só, eu sou filho de Deus. Não, tem que viver como filho de Deus. E é um desafio, mas é algo que Deus quer de nós. O segundo ponto, quando você pensar em desistir, lembre-se de uma coisa, que você tem um chamado. E um chamado muito grande da parte de Deus. O chamado, Ele coloca sobre você e estabelece na sua vida um propósito. Tudo aquilo que você passou até aqui, tudo aquilo que você viveu até aqui, tem um propósito. Tudo aquilo que você enfrentou, tudo aquilo que você passou, te trouxe até aqui, porque Deus tem um propósito. Nada foi em vão. Queria que abrisse aí em Gênesis 37, verso 9. Tem um texto que eu queria compartilhar com vocês. Gênesis 37, 9. É um versículo da história de José. E sonhou ainda outro sonho e o contou a seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quem conhece a história de José sabe de como que Deus falava com aquele homem através dos sonhos. E esse texto, ele me traz uma reflexão. Imagina se Deus chegasse para José e falasse assim: olha, José, você vai ser vendido como escravo pelos seus irmãos. Um dia vocês vão sair por aí, eles vão rasgar suas roupas, vão jogar você numa cisterna, vão te vender como escravo, você vai lá para o Egito, vai para casa, vai ser vendido lá, vai ter um senhor, aí a mulher do cara vai acusar você de estupro, você vai ser preso injustamente, você vai ser esquecido, passar mais de 10 anos na cadeia. E aí, José, o que vai acontecer com você? E um dia, você vai se tornar governador do Egito. E um dia, esses mesmos irmãos que te venderam vão chegar perto de você. E você vai ter que perdoar todos, hein, José? E aí, José? Você quer passar por isso? Eu fico imaginando qual seria a resposta de José. Se ele soubesse de tudo isso. Não, Deus. Não, deixa isso para lá, Deus. Não, deixa eu aqui. Escolhe outro. Não, escolhe outro para fazer isso. Quer ser governador não, pô? Deixa eu quietinho. E por que talvez José, ele responderia assim? Porque se a gente soubesse de tudo que a gente ia passar, talvez a gente não teria coragem de enfrentar o processo. E eu vejo muita gente postando aquela frase, pastor, que só desfruta o propósito quem suporta o processo, algo do tipo. A frase é tão bonita, tem gente que coloca no Instagram, no status, mas não faz ideia do que é aquilo. Não faz ideia da profundidade que é aquilo. Que é suportar o processo. Deus não revelou o processo para José, mas através de José, ele cumpriu o seu propósito. E se José talvez soubesse de todo o processo que Deus ia fazer, talvez ele não queria passar por aquilo. É por isso que Deus não nos fala tudo. Aí Deus usava esses sonhos para falar com ele. E ele interpretava da forma como Deus dava o entendimento para ele naquele momento. Mas em nenhum momento Deus falava tudo que ele ia passar. Porque humanamente falando, a gente não iria querer. Se você soubesse de tudo que você ia passar na sua vida, talvez muitas coisas que você fez, você não ia fazer.
E por quê? Porque Deus, Ele nos conhece. Ele sabe que a gente é fraco, que a gente não tem força para enfrentar tudo sozinho. E eu vou lá no Getsemane, Jesus orando, e Ele disse assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Eu vejo essa frase como Jesus, 100% homem, falando, querendo evitar aquele sofrimento. Mas aí ele olha aquilo que iria acontecer depois. Ele vê eu e você aqui hoje. Aí ele fala: mas que não seja feita a minha vontade, mas a sua. Queridos, não pare. Não desista. Não desista no meio do caminho. Vamos continuar. Não vamos parar. A gente tem vivido um momento tão bacana. A emancipação chegando. E por mais que seja uma frase comum, é o começo. Literalmente é um começo. É um novo tempo, é um novo ciclo. E eu tenho certeza que Deus vai fazer muitas coisas nesta casa. Mais ainda do que Ele já fez. Mais ainda. Então, por favor, igreja, não pare. Eu não sei como que você entrou aqui, talvez você entrou desanimado, mas o Senhor me manda eu te dizer, por favor, não pare, continua, persevere, dá mais um passo, vai mais um dia, segue adiante, não olha para o lado, não olha para trás, olha para mim, segue adiante. Aleluia! E o terceiro e último ponto, quando você pensar em desistir, lembra-se do amor e do cuidado de Deus. Nós somos pessoas salvas para salvar, queridos. Nós somos libertos para que através de nós outras pessoas sejam libertas. O amor de Deus por nós, ele é tão grande que Ele usa eu e você, pessoas que não merecem nada, mas Ele faz apesar de nós. Ele coloca pessoas nas nossas vidas para que a gente seja bênção na vida delas. Porque existe um amor dele sobre as nossas vidas. Existe um cuidado de Deus sobre as nossas vidas. E eu volto lá no texto que eu li no início. Deus tem um lugar de descanso para você. Ah, tá difícil, eu quero parar. Não, Deus tem um lugar de descanso para você. Deus tem um lugar de descanso para a sua vida. Deus tem um lugar de cuidado para você. E é nesse lugar que você precisa estar. É nesse lugar, cara, onde nada mais importa. Você fecha a porta do quarto e você fica ali com Deus. Às vezes a hora passa, você nem vê, mas você está ali com Deus. Às vezes você está ali, chega cansado, você começa a orar, você chega até a dormir, mas você está ali com Deus. Então não pare. Independente do que você está passando, continua. Continua firme, porque o Senhor tem o melhor para nós. O fardo do Senhor, ele é leve. Aquilo que o Senhor tem para nós é bom, porque Deus é bom em todo o tempo. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Eu quero orar por vocês. Oh, aleluia. Deus, muito obrigado, Pai, por essa noite. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que está aqui. Muito obrigado, Pai, pela sua palavra que foi liberada. Eu oro, Deus, por cada um que está aqui, pelos meus irmãos, minhas irmãs. Eu oro pedindo ao Senhor que o Senhor dê força a cada um, Deus. Força para continuar dando mais um passo. Força para continuar vivendo mais um dia. Força para perseverar no caminho do Senhor. Porque a vontade do Senhor é boa, é perfeita, é agradável. Deus, eu oro por aqueles irmãos, Deus, irmãs que não estão aqui por algum motivo. Eu oro para que o Senhor também os visite, os incomode, os fortaleça, para que juntos, ó Deus, como igreja, nós continuemos nessa caminhada, para que um dia, quando o Senhor vier, nós possamos estar prontos, preparados para viver aquilo que o Senhor tem. Mas enquanto esse dia não chega, Deus, continue sobre nós, continue cuidando de cada um, de cada lar, de cada família, de todas as áreas, ó Deus, das nossas vidas. Em que em todo tempo, Pai, nós possamos olhar para o Senhor, somente para o Senhor. Deus, muito obrigado. Continue nos guardando. Continue, Deus, com cada um aqui, porque nós precisamos do Senhor.
mais do que qualquer outra coisa. Nós precisamos do Senhor. É o que eu oro, Deus, grato a Ti por tudo, em nome de Jesus. Amém.